Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e a gente vai continuar o nosso assunto de antiguidade. A gente já concluiu todo o assunto de pré-história e entramos na antiguidade a partir dos povos egípcios e a gente já viu tudo sobre os povos egípcios, as convenções artísticas, escultura, pintura, arquitetura, como a religião influencia na cultura e na arte, e agora a gente vai ver os povos mesopotâmicos, tá? A arte produzida na Mesopotâmia, tá certo? Então vamos acompanhar. Façam suas anotações, tá bom? Então, eu vou começar falando de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que são os jardins suspensos da Babilônia. Essa descrição, veja só, apesar da gente não ter artefatos, a gente não ter vestígios arqueológicos desses jardins, existem menções dele, por exemplo, na Bíblia, quando se fala que o rei Nabucodonosor ele passeava por seus jardins e admirava a beleza de suas obras, da sua obra que era magnífica e dizia que não havia ninguém acima dele, né? E o Heródoto, que era um historiador grego, vários historiadores, mas principalmente Heródoto, que viajavam o mundo para conhecer e registrar o que viam, eles foram até a Babilônia porque ouviram falar muito das belezas de lá e existe a descrição, né, desse terraço, desse jardim, que era uma série de 4 terraços, já em outra descrição diz que são 6, erguidos sobre o rio Eufrates, com diversas espécies de árvores e flores exóticas. Lá também tinha esculturas, relevos. Lá também tinha esculturas, relevos nas paredes, cerâmica vitrificada, então bastante cor, né? Cerâmica e esculturas coloridas, e era um jardim realmente uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ao lado das pirâmides de Gizé, tá? Então, a gente tem aqui algumas imagens que foram feitas por designers, né, e por arquitetos a partir das descrições, né? Então, você tem uma beleza que foi construída pelo rei Nabucodonosor para sua esposa, tá? Pelos babilônios. A gente tem também a Torre de Babel, né? 8 torres empilhadas e pintadas de cores vivas, com 120 estátuas de leões, feitos de cerâmica vitrificada, conduzindo a portões de metal maciço. Isso é só a descrição das portas, da entrada da Torre de Babel. Então, é uma coisa gigantesca e monstruosa que nunca foi concluída. Eles criaram essas construções, essas mega construções, porque eles acreditavam que conseguiriam alcançar os deuses através dessas construções magníficas. Então, deixaria eles cada vez mais próximos aos deuses. Então, a arte da Mesopotâmia ela pode ser vista em 3 áreas: na arquitetura, na escrita e nas artes visuais. Tá? Então, na arquitetura, como ela foi vista? Ela tinha construções de zigurates. O maior de todos foi a Torre de Babel, mas o zigurate ele tem uma estrutura que você tem uma estrutura quadrada, depois mais uma e mais outra, e assim por diante. E aí você tem esses zigurates construídos de alvenaria, certo? Então, alguns foram derrubados com o tempo, né? Por causa de ruínas mesmo, mas outros existem até hoje. Na escrita tem 2 elementos que eu vou citar aqui. O primeiro deles é o mais citado, que é o Código de Hammurabi, que foi o primeiro registro de conjuntos de leis e procedimentos jurídicos. E a Biblioteca de Nínive foi encontrada dezenas de milhares de placas de argila com a escrita cuneiforme. Então, a partir desses escritos, a gente podia observar várias coisas, como procedimentos de leis, como o Código de Hammurabi, e também registros comerciais, registros de cálculos, etc. e tal. E algumas contos, né? Eles gostavam muito de contos e épicos a respeito dos deuses deles, como a gente pode citar a epopeia ou o épico de Gilgamesh, que foi feito pelos povos sumérios, lá na Mesopotâmia, e esse épico ele é muito semelhante à história de Noé e
e do dilúvio, né? Que os deuses chegaram para Gilgamesh, que era como se fosse um gigante para a cultura deles, e pediu para ele construir um navio, um barco grande o suficiente para levar casais de animais e algumas pessoas e se proteger de uma enchente uma inundação que viria a seguir. O Épico de Gilgamesh é bem mais antigo, então há quem diga que foi uma influência, né, que os hebreus eles se influenciaram com essa história para criar a história de Noé. Há quem diga que, na verdade, isso aí seria uma evidência de que essa grande inundação aconteceu, já que são em pontos diferentes, em locais diferentes e tiveram a mesma história para contar. Enfim. E nas artes visuais nós temos o baixo relevo, a gente tem que seria um desenho na parede e aí eles cavam para poder criar esse relevo. Então, a diferença do baixo relevo para o alto relevo é que o baixo relevo você faz o desenho, você cava, você raspa para poder criar essa baixa para fazer o relevo. Enquanto que o alto relevo é o contrário, você adiciona produtos, você adiciona material para fazer o alto relevo, tá? Então, você tem baixo relevo, você tem esculturas e pinturas que trazem como temática as referências religiosas daqueles povos, os inúmeros deuses, porque a Mesopotâmia ela foi um local que foi dominado por diversos povos. Você tem os sumérios, os babilônios, os assírios. Então, vários povos viveram daquela região, e você tem na escrita esses contos e essas coisas desses vários povos, e na arte visual não é diferente. Você tem referências dessas religiões, né, dessas crenças, desses inúmeros deuses. Aí você tem elementos da natureza e também os atos heróicos dos reis, tá? Você tem esculturas em pequenas dimensões, geralmente. Só que os assírios, que foi um povo que viveu ali, eles fizeram muitos monumentos, como as esculturas de Lamassu, que eu vou mostrar daqui a pouco quem é Lamassu. Lamassu é uma grande escultura, é um deus, uma criatura mítica deles, que tem o corpo de leão e o rosto de humano, de um homem. Interessante é que vocês vão ver muitas referências nessa época ao leão, tá? Então, existem esculturas de leões, lamassus, relevos mostrando leões, pessoas lutando contra leões, tá? A gente tem tijolos azulejados, que são cerâmicas, objetos de cerâmica que passam por um processo na sua superfície que ela fica vitrificada. Então, ela tem aquela camadinha que parece vidro e ela pode ser lavável, ela protege bastante a pintura, e elas são esmaltadas com relevos multicoloridos. Isso aí é próprio dos babilônios. E eles também têm objetos de cerâmica e metal, que é próprio dos sumérios. Então, os sumérios faziam muito, por exemplo, faziam vasos de cerâmica, mas também faziam vasos de metal com relevos, tá? Então, aqui a gente tem uma construção que são os zigurates, como eu falei no começo, faz parte da arquitetura da Mesopotâmia. Então, basicamente, as estruturas de construção, as estruturas arquitetônicas dessa região são zigurates. A gente tem aqui a biblioteca de Nínive, as várias placas de argila, né? Aí você tem só uma partezinha, toda com escrita cuneiforme. Você tem aqui um baixo relevo, tá? Mesopotâmio, e você vê aí um dos reis lutando contra heroicamente contra um leão. Tem a continuação dessa historinha, mostra o leão depois abatido. Aí você tem a escultura do Lamassu, como eu falei anteriormente, um corpo de animal e um cabeça de homem, e ele é um animal alado também. São esculturas gigantescas, próprias dos assírios. Aqui você tem a cerâmica vitrificada com relevo, né? Com uma figura também já recorrente, que são os leões. E aqui você tem os sumérios com as suas cerâmicas, né? Vasos de cerâmica e vasos de metal também com relevo. É muito rico em detalhes
essas estruturas. Então, eu vou deixar para vocês lá na plataforma uma atividade para vocês fazerem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. A Babilônia não tem realmente assim um vasto assunto, porque ela também não é muito cobrada no Enem e no SSA, mas já caiu algumas vezes, então é claro que eu não ia deixar de falar sobre ela aqui. Eu espero que vocês anotem bastante, porque a gente não tem ficha sobre o assunto, vocês não têm livro, vocês verão muitas dessas coisas em história. Então, anote bastante, porque a parte artística é comigo. Tenha sempre um caderno reservado para artes. Você pode parar, pausar e voltar. Faz as atividades lá na plataforma e eu vejo vocês em breve. Um abraço. Tchau, tchau.